Salve Maria, meus irmãos, o meu nome é Pedro Barros, você está no canal Intervenção e pela primeira vez estamos fazendo junto o nosso quadro Mini Formação. Padre Pio está aqui cortado da imagem, mas está intercedendo por nós junto com nossa mãezinha, Nossa Senhora Aparecida, amém? Para essa formação nós vamos utilizar, eu vou usar algumas anotações que estão aqui, que é onde está o meu notebook. Então vocês me desculpem algum momento que eu estiver aqui buscando essas informações, porque é um material muito rico para a gente, amém? Nós vamos usar o Catecismo da Igreja Católica. Se você tiver em mãos aí também é muito bom a Bíblia Sagrada, para poder anotar essas referências bíblicas que o Catecismo nos faz. A oração do Pai Nosso, que é o que nós vamos trabalhar aqui, nós vamos trabalhar em 3 vídeos, 3 artigos, tá? Nós vamos trabalhar a oração do Pai Nosso, o princípio, a oração da igreja, a oração dos fiéis. Na sequência a gente vai trabalhar o que significa Pai Nosso que estais no céu. E depois nós vamos trabalhar os 7 pedidos que estão dentro da oração do Pai Nosso. Então nós vamos, assim, abrir o Pai Nosso todo para poder entender o significado e o quão precioso é essa oração para a nossa vida de cristãos. Quanto isso pode trazer a riqueza espiritual e nos ajudar numa caminhada de salvação. Amém? Então, para início de conversa, a oração do Pai Nosso ela é presente no nosso cotidiano. Todos nós rezamos a oração do Pai Nosso de diversos momentos do dia, né? Eu não sei você, mas eu costumo rezar sempre antes das refeições, a oração do Pai Nosso. Na Santa Missa a gente reza o Pai Nosso e às vezes a gente não observa o quanto ela está presente no nosso cotidiano, por um defeitinho às vezes que nós temos de deixar que a oração seja uma oração automática, que de forma alguma pode ser. Às vezes nós vemos, né, encontramos situações, entendemos que a oração do Pai Nosso, a oração dominical, a oração do Senhor, ela é também uma oração universal, ela é de todos os cristãos, digamos assim, dessa maneira. Todos os cristãos rezam essa oração, a oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou. Eles às vezes fazem parte, né, de outra denominação, às vezes podem rezar com uma palavra ou outra diferente, mas nunca vão deixar de rezar o Pai Nosso. Um cristão que se preze sabe com certeza rezar um Pai Nosso e sabe da importância desta oração. É necessário entendermos, para início de conversa, que a oração do Pai Nosso ela é o resumo de todo o Evangelho. Entendemos então que o Antigo Testamento, todos os profetas, apontavam para Jesus Cristo a nova aliança. E agora que nós nos encontramos em Jesus Cristo, em seus Evangelhos, nós vamos entender então que o Pai Nosso, sendo o resumo do Evangelho, se torna o centro da Bíblia, se torna a oração central, digamos assim, dessa forma. No tópico aqui, vai até nos dizer exatamente dessa maneira, no centro das Escrituras. Não sei se vai dar para vocês poderem ler aqui. Então nós vamos trabalhar no centro das Escrituras. Esse vídeo vai ser a primeira partezinha. Nós vamos entender então que o Pai Nosso ele se concentra e ele traz uma riqueza que Santo Agostinho vai nos explicar aqui. No parágrafo número 2762, Santo Agostinho vai dizer da seguinte maneira: percorrei todas as orações que se encontram nas Escrituras, e eu não creio que possais encontrar nelas algo que não esteja incluído na oração do Senhor. Quando ele diz oração do Senhor, ele se refere à oração do Pai Nosso. Então aí nós já encontramos essa preciosidade. Todas as orações estão dentro do Pai Nosso. O quanto é importante a gente fazer essa oração com fé, Santo Agostinho já vem nos trazendo esse lembrete, essa importância. Através da oração do Pai Nosso, o Senhor nos ajuda a pedir, Ele nos ensina a pedir. Nós não sabemos muitas vezes como orar, como falar com Deus. Então, através da oração do Pai Nosso, o próprio Deus vem nos ensinar a pedir. Além dele organizar os nossos pedidos, de vir trazer uma nova moção através do Espírito Santo, a oração do Pai Nosso também tem o poder de organizar todos os nossos afetos, de acalmar o nosso coração,
e organizar os nossos afetos. Olha que bênção, às vezes a gente não olha por esse lado e não enxerga essa maravilha que é a oração do Pai Nosso. Que muitas vezes nós falamos assim, mas é a mesma oração, é algo tão repetitivo, mas não é. É uma riqueza para a nossa vida. Por mais que as mesmas palavras estejam sendo repetidas por você, não acontece o mesmo efeito, porque o Espírito Santo, aquele que traz a vida, ele sempre faz que o novo possa acontecer através da sua oração, tá bom? Então agora que entendemos que é o centro da Escritura, através do parágrafo 2762, anota aí, a 2764, nós entendemos agora por que é a oração do Senhor. Então, nós vamos entender que Jesus, o Verbo encarnado, sabendo das limitações do homem, ele repassa as palavras que lhes foram dadas por Deus a nós, para que nós possamos saber orar da forma correta. No parágrafo 2766, vai dizer dessa maneira, olha que lindo. Jesus, no entanto, não nos deixa uma fórmula a ser repetida maquinalmente, como falava com vocês. Como vale em relação a toda oração vocal, é pela palavra de Deus que o Espírito Santo ensina aos filhos de Deus como rezar a seu Pai. Jesus nos dá não só as palavras de nossa oração filial, mas também, ao mesmo tempo, o Espírito pelo qual elas se tornam em nós espírito de vida. Mas ainda a prova e a possibilidade de nossa oração filial consiste no fato de que o Pai enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, já que nossa oração interpreta nossos desejos diante de Deus. É ainda aquele que perscruta os corações. O Pai, quem sabe qual é o desejo do Espírito, pois é o segundo Deus que ele intercede pelos santos. A oração a nosso Pai insere-se na missão misteriosa do Filho e do Espírito. Olha que bênção que isso traz para nossas vidas. Nós entendemos então que o Filho único nos dá as palavras que o Pai lhe deu. Jesus Cristo nos transmite as palavras que o Deus Pai colocou no coração dele. Então é uma forma de Deus falar com os homens também no Pai Nosso. Não é só nós falarmos com Deus, mas é a forma de Deus nos ensinar a falar. Pensa aí, você quando criança, seu pai te ensinava a dizer talvez papai, mamãe, água, leite. Então Deus vem através da oração do Pai Nosso te ensinar a falar com Ele, te ensinar a pedir a ajuda através da oração do Pai Nosso. Amém? Chegamos na terceira parte e última desse primeiro vídeo, que é a oração da igreja. As primeiras comunidades, eu sou apaixonado com essa parte do Pai Nosso, porque ela trata muito sobre unidade. As primeiras comunidades, elas rezavam o Pai Nosso 3 vezes ao dia. Era a mesma coisa que no judaísmo tinha as 18 bênçãos, que eram rezadas pelo sistema, pela prática piedosa dos judeus. Então, nas primeiras comunidades, eles começaram a rezar o Pai Nosso 3 vezes ao dia. Veja que era o início de tudo, não tínhamos muitas orações, então eles rezavam o Pai Nosso. Hoje, às vezes, nós não damos a importância devida a essa oração. Então, que possamos dar esse valor de que a oração do Pai Nosso faz com que Deus volte os olhos aos seus filhos e que Ele se agrada porque nós estamos falando da maneira que Ele nos ensinou a falar. Amém? Ela está enraizada na liturgia. A oração do Pai Nosso, ela tem um caráter eclesial poderosíssimo. E quando nós falamos que ela está enraizada na liturgia, nós vamos ler aqui então o parágrafo 2768, que vai dizer da seguinte maneira: o Senhor nos ensina a rezar nossas orações em comum por todos os nossos irmãos, pois não diz, meu Pai que estais no céu, mas nosso Pai, a fim de que nossa oração, seja
com um só coração e uma só alma por todo o corpo da igreja. Essa oração nos diz, faz com que a gente possa pronunciar Pai Nosso, não é Pai Meu. Então não é oração egoísta, não é oração fechada em si. O Senhor, perdão, bati a mão aqui no microfone, o Senhor então nos ensina a rezar de forma comunitária, de forma que possa produzir em nosso coração unidade. Esse é um clamor muito importante de praticarmos nos dias de hoje, que é o clamor capaz de nos trazer essa unidade. Então, a oração do Pai Nosso faz com que seja um só coração e uma só alma por todo o corpo da igreja. Faz que no momento que você rezar o Pai Nosso, se una a todos os cristãos em um só clamor. Isso é maravilhoso. E como eu falei, o caráter eclesial dos sacramentos, né? Nós vamos ver o Pai Nosso incluído ali dentro. A princípio, o batismo e a confirmação, que são os sacramentos de nova vida, que vai trazer nova vida aos filhos de Deus, né? Que vai de fato sacramentar essa palavra também, esse chamado Filho de Deus. Então, o batismo, o sacramento de iniciação, e a confirmação, também conhecida como crisma, nós vamos ver este caráter de mudança de vida. Mas ainda belo nós vamos ver na Eucaristia, que eu vou ler para vocês aqui agora o parágrafo 2771. A oração do Senhor manifesta também o caráter escatológico de seus pedidos. É a oração própria dos últimos tempos, dos tempos da salvação, que começaram com a efusão do Espírito Santo e que terminarão com a volta do Senhor. Então mostra que quando rezamos o Pai Nosso na missa, nós também estamos tratando sobre algo escatológico. O que é escatológico? Sobre o fim dos tempos e a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a oração do Pai Nosso dentro do sacramento da Eucaristia nos prepara para essa vinda gloriosa de Deus. Nos prepara o coração, nos prepara a alma. Como eu disse lá no artigo, quando eu falava sobre o centro, ele acalma o nosso coração. Ele coloca em ordem os nossos afetos. Então, como isso é belo, como isso pode trazer riqueza à nossa vida. Eu falei aqui agora dos artigos do 2762 até o 2768. Na próxima quarta-feira, nós vamos continuar as nossas formações. Como vocês podem ver, é algo básico. Perdão, acertei a cacetada aqui. É algo básico, é algo que a gente não vai ter como aprofundar muito. Até porque mesmo a leitura do catecismo, ela precisa ser estudada, a gente simplificando os termos para podermos colocar no nosso cotidiano. Porque são os termos muito teológicos, né? Então, é importante que você agora escute esse vídeo, anote, pesquise no Google, caso você não tenha o catecismo, olhe na Bíblia as passagens e aprofunde nisso, aprofunde nessa primeira parte, onde que nós aprendemos que a oração do Pai Nosso, ela tem caráter até mesmo nos sacramentos, como o batismo, o crisma, como na Eucaristia, e quanto poderosa pode ser essa oração se rezada da forma correta, que parte por nós termos o entendimento que Deus Pai passa essa fala a Deus Filho, que nos transmite a forma conveniente de rezar. Jesus, então, entendendo as nossas fraquezas e limitações, nos ensina a forma correta de rezar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus possa proteger você e que essas palavras hoje, por mais que simples, é o pouco que sei, mas ofereço a partilhar com vocês, irmãos, possa trazer graças à sua vida. Deus abençoe, que na próxima quarta a gente se encontre e se liga no canal, se inscreva, curta, que sempre tem vídeo. Um abraço!